família, com certeza. Família, não tem nem o que falar. Família. Família. É família. Família. Resiliência. Eu diria pertencimento. Amizade, com certeza. Eu vou de paixão. Pra mim é 2 palavras, você sabe. Pessoas. E a palavra que define a mercenária é tesão, cara. Mercenário pra mim é um tesão. Só quem vive sabe. Só quem vive sabe. Tem uma data que daria pra cravar assim que foi a fundação. O que eu sei é que os primeiros instrumentos, pelo menos quando eu entrei na UF em 2011, eles já haviam sido comprados pela Monetária, e aí a gente tinha feito algumas tentativas de fundar a bateria, mas sem sucesso. E aí foi quando entrou uma turma da administração que tinha ali várias pessoas que seriam ali o primeiro corpo de ritmistas da bateria. E na época a gente fez um acordo. Cara, ninguém poderia faltar, ninguém poderia atrasar, todo mundo teria assim um compromisso de unidade mesmo. E aí foi isso que fez o projeto caminhar pra frente. A nossa primeira apresentação foi um negócio assim bem significativo pra mim, porque foi ali uma virada de chave, né, quando a gente finalmente conseguiu ficar apto pra conseguir tocar uma melodia em sequência. E a última apresentação que eu participei, que foi em 2017, cara, a gente tinha ido pra ganhar mesmo, né? Enquanto a gente tá na bateria, né, é muito bom, mas temos obrigações. Chegou um determinado eco caipira que eu já não tinha mais obrigação, estava aposentado. Então falei, eu vou pra curtir, né? No início, eu acredito, pelo menos na minha visão, que era mais voltada pra apoiar os atletas nos jogos. Depois ela começou a se tornar mais competitiva. E isso culminou nesse campeonato que nós fomos campeões. E esse pra mim foi o momento mais marcante, porque apesar de não estar necessariamente tocando, eu me sentia parte daquilo. Proximidade, ela se tornou uma proximidade extra-faculdade. Um ligava pro outro para perguntar o que ia fazer, sempre que iam aos barzinhos estavam juntos, passaram assim a ser amigos mesmo. Então eu acredito que esse foi o principal alicerce, não só para a formação, mas para a continuidade da bateria. E aí é bacana que assim, termina seu período na bateria, mas a amizade que você fez ali, várias você vai levar pro resto da sua vida. A Mercenária nasceu de um ideal, entre algumas pessoas que vão falar nesse vídeo também, um ideal de enturmar a galera e torcer pela Monetária. Eu entrei no meio desse processo, peguei esse processo. Eu tinha um pouco de fomento, assim, de entender como que funcionava as baterias universitárias grandes, fora do país e tudo mais. Nasceu essa chama na gente em ter essa parte competitiva. A partir desse momento da história ali de 17.2 que a gente teve esse contato com outras pessoas, de outras baterias universitárias e querer que a Mercenária cresça, a gente estudou bastante, se jogou de cabeça. Então aí foi criada a primeira gestão. E aí, Gringo e o Léo, né, esses malucos, pegou. Dos 7 desafios que a gente tentou, a gente entrou em 6. E assim, foi o melhor ano da Mercenária. Foi assim, todo o fruto desde 2017 com o Gringo e com o Léo, começando ali, todo o trampo de falar assim, não, a gente vai virar. E, mano, vocês não têm noção o tanto que a gente apanhou pra chegar aqui hoje. A gente fala que é loucura, mas assim, foi um ano que a gente mais dedicou de ensaio. A gente ensaiava sol, chuva. E quando a gente sobe no palco e a gente entrega o nosso melhor e o resultado vem, que a gente sabe, não, eu trampei e o meu resultado tá sendo, assim, ó, tá sendo reconhecido, foi uma das experiências mais fodas da minha vida, assim, né? Eu acho que eu nunca te agradeci, né? Porque se eu não se não fosse você... Eu que agradeço a você. E aí você vai pegar na minha mão, não Que, vai deixar sobrando? Senão ia ter morrido o negócio.
2019 foi o ápice, assim, praticamente da Mercê, que a gente tava fortão. Tinha o Titi, que ajudava muito a gente, o Rafa, que era, pô, o Deus lá. A gente apanhava muito no início, sabe? A gente apanhava bastante, pensando que sabia tocar os negócios, mas não sabia tocar nada. Mas tinha a galerinha também que já veio de antes já também, que ajudou a gente. Quando eu entrei na bateria, eu pensei assim, tô na faculdade, vou me candidatar ali na bateria pra ser um hobby a mais. Quando sobrar tempo, eu vou estar ali, vou aprender um instrumento novo, vou fazer amizade. Só que aí você vê que, na verdade, não é sem compromisso, você tá vendendo a sua alma ali. Quando você vê, você tá muito envolvido, o seu ciclo social é a bateria, é sua terapia. Você sabe que quando você sair de uma aula estressante, você vai ter a bateria ali, sabe? E que vocês estão construindo algo junto. Então, pra mim, foi isso. A partir da bateria aqui da Mercenária, a gente pôde acessar caminhos que eu nunca imaginei que a gente ia um dia. Por exemplo, a alfuteria, que compete em bateria nacional, conhecer pessoas que são diretores de escola de samba. Fora isso, né, através da Mercenária, muitos de nós tivemos a oportunidade de contribuir no Carnaval de Uberlândia. Coisa que muda muito é o ouvido da gente. A gente passa a escutar coisas que antes seu ouvido não era capaz de ser. Então você desenvolve um ouvido muito bom e sua playlist muda. A playlist muda. Antes você ouvia rock, samba, funk, agora é samba o tempo inteiro e é samba, carnaval, escola de samba. Na época da pandemia, a gestão virou eu e o Lodão. E na volta também. Se levantasse a mão pro alto assim, Deus puxava. E a gente reestruturou tudo, tanto a parte administrativa quanto a parte musical aí da bateria. A gente focou principalmente em colocar gente nova dentro da bateria, né? Porque a principal coisa que move aí a bateria universitária são pessoas novas. E deu super certo, a gente conseguiu colher alguns frutos disso aí em campeonatos, né? A gente conseguiu ser campeão da UF em 2023. Fomos vice-campeões do CIA também em 24 e mais recentemente agora a gente disputou o Tabu, que foi a segunda competição nacional da Mercenária e a gente ficou em 4º lugar. O ano de 2020 foi um ano que eles, tirando essa visão de pandemia, ele já ia ser um ano de renovação para Mercenária, né? Porque a gente estava com pessoas muito velhas, estava começando a entrar uma galera nova ainda, que estava começando a fazer parte do rolê e começando a gostar. E aí veio a pandemia, né? Quem já era muito velho já estava com a vida encaminhada para ir embora. Quem era novo ainda não conseguiu pegar o calor da coisa, né? Como que a coisa funcionava e aí acabou não ficando. Eu já tinha aposentado, eu tinha falado que 2019 era meu último ano, assim, tava ali no começo em 2020. Só que aí, cara, eu não consegui ver a bateria acabar, doeu muito. Doeu ver que todo mundo tinha saído, doeu demais ver que, pô, em 2020 a gente já tinha o quê? 5, 6 anos de bateria. Aí doeu demais ver que aquilo ali tava morrendo e aí a gente se juntou e falou assim, olha, ninguém quer tocar esse negócio, vamos dar um jeito aqui de continuar. É que esses anos de 16 a 19, né, foram anos que a gente se entregou muito intensamente pro rolê crescer e a gente construiu o que a gente construiu nesses anos, né? Então foi um processo, assim, difícil a gente ver que o negócio tava se esvaindo, assim, na nossa frente. A passagem de mestragem é meio que o atual mestre chegar pra um cara ali que ele acha que tem um potencial, não sei se essa é a palavra, ir lá e trocar uma ideia. É uma resenha assim entre os dois. E aí o Olodum, eu sempre falo que ele foi muito esperto, porque ele pegou pra ter essa conversa enquanto eu estava em open bar, absurdamente bêbado. E aí, no próximo rolê que a gente se encontrou, ele chegou pra mim falou, maninho, você lembra lá do que eu te falei lá no Open da Economia? Aí eu, lembro, Olodum, não lembrava de nada. Aí ele, e aí? Aí eu falei, e aí? Aí ele, você não lembra, né, mano? Falei, porra, Olodum, desculpa, mano, mas eu não lembro. Eu nunca tinha apresentado com a Mercenária, muito menos, seja como ritmista, seja como mestre, seja como até gestão. E eu assumi ali já o BO da minha primeira apresentação ser como mestre. Então, assim, eu tava com um nervosismo absurdo. Assim que a gente entra ali no palco do DCE em 2023, ali tem um palanquinho assim de madeira. Eu só subo no palanquinho, que é onde o mestre tem que ficar, e eu só vejo a cara dos meus
ritmistas, então não vejo plateia, não vejo nada, eu só vejo os meus ritmistas, que era coisa de todo ensaio, então todo o nervosismo foi embora. Eu lembro até hoje que tava todo mundo muito apreensivo com o resultado de 2023 ali no DCE, e a gente foi lá, fez nossa apresentação, pá, e nisso daí divulga o 4º lugar, e aí a gente descobre que tá no pódio, aí até eu fico sem reação nenhuma. O do CIA foi engraçado, que a gente tava tão descrente. Aqui no DCE, como a gente conhecia as outras baterias, a gente conhece a galera, somos amigos de muitas pessoas das outras baterias, então a gente se sente em casa. Então o CIA foi o primeiro, assim, que essa mercenária pós-pandemia, ela participou, né? Então a gente competia com a galera que subia no palco e a gente nunca tinha visto algo parecido. À noite, quando iria ter o resultado, eu tinha acabado de chegar na arena, eu tinha acabado de passar os portões, e o Ian, que era o responsável pelo desafio na época, me mandou uma mensagem assim no celular. Napê, deu problema com a súmula de vocês aqui na reunião e tal, eu preciso que você esteja aqui agora pra gente tentar resolver. E aí eu, não, beleza, e respondi ele na hora, assim, eu tinha acabado de chegar. Na hora que eu virei pro lado, assim, o Bruninho tava do meu lado e eu só falei, tipo, vamos. E aí a situação engraçada que teve é que eu tava com um pijama de vaquinha e o meu pijama de vaquinha tinha um rabinho de vaquinha, né? E aí eu falei assim pro Bruno, pega no meu rabo e vamos! E aí a gente foi, no final das contas não tinha erro nenhum em súmula, era só uma desculpa pra avisar a gente que nós tínhamos ficado entre os 3 também. O CIA foi um turbilhão de emoções. Foi ansiedade até a apresentação, foi tensão até a organização, nosso corre para poder levar ritmista. Independente se a pessoa ia no nosso movimento assim de colar, a gente queria que essas pessoas estivessem perto, vivenciando aquilo conosco. Então foi muita ansiedade, foi muito trabalho duro e o resultado veio, né? Comecei a frequentar os ensaios na primeira semana que eu mudei para Uberlândia. Aí eu comecei a ir porque eu queria conhecer tudo que a universidade tinha para me oferecer, e aí eu comecei a ir, desde então eu não parei. Mas eu acho que superou muito as minhas expectativas. Eu nem sei que expectativas eu tinha, na verdade. E elas com certeza foram superadas, porque eu aprendi muita coisa nesse tempo. Além de tocar, né? Acho que foi o que eu menos aprendi, na verdade, porque as outras coisas foram... Eu aprendi tantas outras coisas que tocar acabou ficando um pouco pequeno em relação a elas, mas eu aprendi muita coisa mesmo. Eu aprendi a pendurar cartaz, a amarrar bandeira e a fazer cotação de ônibus. E acho que eu não esperava de nenhuma dessas coisas. Foi uma grande surpresa pra mim. O Bruno tem uma foto nossa em 2023, que a gente nem conversava ainda, nem trocava ideia, tava um do ladinho do outro. E a gente não fazia ideia de quem que era. E hoje em dia, por conta da bateria, é uma pessoa que assim, eu tô convivendo direto, conversando direto. E é algo que me impacta bastante, pensar que tipo, se não fosse a bateria, eu não ia conhecer tanta gente. Não ia conhecer a Sheila, não ia conhecer o Gui, não ia conhecer um monte de gente que hoje é muito importante pra mim, que faz parte da minha vida, querendo ou não. Eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade de falar na frente das pessoas, e a bateria mercenária me ajudou bastante nisso. Eu meio que tenho que conversar com várias pessoas, tenho que resolver alguns BOs de vez em quando, então meio que a bateria mercenária me ajudou bastante em todos os sentidos. A gente fala na mercenária que a gente toca com tesão, né? Eu falo que eu fiz mercenária, eu não fiz UFO. Eu vejo muito potencial na mercenária, na gestão, tanto na gestão quanto no musical atualmente. A bateria não é só ensaio, a bateria não é só instrumento. Independentemente de qualquer problema, o propósito era mercenário. Tudo que eu construí vem através da mercenária, sabe? A mercenária é um amor na minha vida e assim, eu torço por ela, amo ela. A maioria dos meus amigos hoje eu conheci por meio desse meio de baterias aí, eu conheci o amor da minha vida, que é minha namorada hoje. A galera tem a mesma ideia que você, sabe? Casa muito, assim, a parada. Tudo maluco igual. É, tudo maluco igual. Mas a bateria também é família, é reunião. Eu nem sei que expectativas eu tinha de quando eu entrei na bateria. Eu nem sabia que eu ia me envolver tanto. É difícil falar da mercenária, né, mano? É difícil, velho. Então, eu te amo, mercenária. Eu te amo, é isso. Mudou a vida desses dois caboclos. Muita coisa, que não viu? era pra estar na faculdade, mas que às vezes ia estar em outros caminhos e a gente ficou por vocês. Como será que a próxima geração vai vir? Será que vai vir a mesma coisa que a minha? Será que vai vir com o mesmo desejo de ir lá e tocar? A gente fala na mercenária que a gente toca com tesão, né?
que é a bateria mais tesuda do Brasil, então a gente faz honra a esse termo. Então, será que a próxima galera vai vir e vai tocar com o mesmo tesão que a gente teve, pá?